Olá a todos, estamos aqui no Laboratório de Ensinamento para mais uma demonstração prática de um parâmetro analítico associado à qualidade da água. O nosso parâmetro de hoje é o óleos e graxas. Óleos e graxas é uma análise extremamente importante e longa. O parâmetro dos óleos e graxas ele torna-se necessário para efeito de caracterização de amostras de esgoto, de efluentes industriais, e é também um importante aliado no conhecimento das características de águas residuárias que serão introduzidas em estações de tratamento de esgoto com processos biológicos, uma vez que a presença desses óleos e graxas podem, de alguma maneira, dependendo da concentração presente, interferirem nos processos biológicos que lá acontecem. Dessa maneira, além de se ter como um parâmetro controlado pela legislação, torna-se rotineiro em laboratórios analíticos associados à análise de saneamento a prática de óleos e graxas. Em verdade, o próprio termo óleos e graxas ele pode ser corretamente substituído pelo termo material solúvel em N-hexano. E aí, ao longo do nosso procedimento aqui, a gente vai explicar e entender por que o conceito, o termo material solúvel em N-hexano é mais abrangente e correto do que simplesmente óleos e graxas. Digamos assim, que no nosso dia a dia, no trato diário entre pessoas do meio, eu até posso dizer óleos e graxas, mas do ponto de vista técnico-acadêmico, a terminologia correta é material solúvel em N-hexano. Bom, vamos construir o entendimento disso e, em paralelo, entender o que nós faremos. A análise vamos chamar por enquanto de óleos e graxas, é uma análise bem complexa. Envolve uma série de etapas e, basicamente, ela é, no final de tudo que foi feito, uma análise gravimétrica. Ou seja, baseia-se na diferença de massas. Nós temos aqui no dessecador um balãozinho de fundo chato, e ele será o nosso objeto analítico. É ele em que nós coletaremos os óleos e graxas presentes na nossa amostra. Entretanto, para que esses óleos e graxas que estão na nossa amostra cheguem no nosso balão, para que possamos efetuar uma medida de massa, é necessário algumas etapas. Vocês verão que, primeiramente, nós teremos que acidificar um volume conhecido de amostra, para quebrar emulsões e assim favorecer a etapa seguinte, que envolve uma filtração num meio filtrante específico que vamos detalhar. Nessa filtração reteremos todo esse material particulado presente na amostra e entre eles os óleos e graxas. Então, acidificação, filtração. Vamos para a terceira etapa, a extração com solvente. Esse material retido no meio filtrante será exposto a uma extração a quente com um solvente. O solvente é o N-hexano, o normal hexano. Durante 4 horas, esse material retido na filtração ficará exposto ao solvente sendo lavado. Por isso que o método chama-se material solúvel em N-hexano, porque é do meu desejo que apenas óleos e graxas sejam quantificados. Porém, o solvente N-hexano ele pode eventualmente solubilizar outros compostos, que não somente óleos e graxas. Por isso, conceitualmente, a terminologia adequada é o material solúvel em N-hexano. Na terceira etapa, que é a extração com solvente, durante 4 horas, tudo que for passível de ser solubilizado pelo N-hexano, assim o será. E esse material solubilizado no solvente N-hexano será concentrado no nosso balão aqui. Feito essa terceira etapa, vamos para a quarta e última etapa, que é a destilação, onde removeremos por destilação o solvente, remanescendo no balão apenas o resíduo, o material solúvel em N-hexano, os óleos e graxas. E aí sim, finalmente, por diferença de massa, já vamos conhecer a massa do balão, o que chamaremos de P0, e agora essa massa do balão mais o resíduo, conhecendo o volume inicial de amostra trabalhado, podemos expressar o nosso resultado em concentração.
miligramas de material solúvel em aniquisano por litro. Então, acidificação, filtração, extração a quente com solvente, destilação, para chegarmos no método gravimétrico, que é a pesagem. Portanto, é uma análise que leva praticamente um dia inteiro. Tá? Basicamente, esse é o princípio do método. E aqui nós temos todo o aparato necessário. Um balão volumétrico para medirmos o volume de amostra que usaremos. Um Kitasato com um funil de Buchner para o nosso sistema de filtração. Uma bomba de vácuo para auxiliar nessa filtração. Um dessecador com o nosso balãozinho lá dentro. Essa vidraria, que é o nosso extrator, onde ocorrerá a extração a quente com o solvente. Um papel de filtro quantitativo normal de 20 micras. E um disco de musseline que, junto com uma suspensão de terra de atomácia, de 100 ml de terra de atomácia, formarão o nosso meio filtrante e um cartucho para acomodarmos esse material filtrado e ser levado à extração. Então, de posse do conhecimento dos princípios que regem aí a nossa análise, apresentado todo esse material inicial, vamos lá então para a nossa prática. Temos aqui uma alíquota de uma amostra de um esgoto. E o volume de amostra que nós usamos nessa metodologia é um volume flexível. Ele é diretamente em função do volume disponível de amostra que você tem e da quantidade esperada de óleos e graxas, ou de material solúvel em aniquisano, que você espera ter na sua amostra. É possível flexibilizar esse volume para que você tenha uma alíquota que seja representativa e que seja passível de ser analisada. Então, amostras com teores altíssimos de óleos e graxas, você tem que reduzir o volume. Amostras com teores menores de óleos e graxas, você pode usar um volume maior. Hoje, nós usaremos esse balão de 250 ml. Então, sempre importante homogeneizar a amostra. Ela está aqui nesse becker de plástico, porque ela foi no momento que nós iniciamos a transmissão, ela foi acomodada aqui. Não é ideal que ela fique, a amostra seja armazenada em recipientes de plástico, por conta de eventual aderência dos óleos e graxas. Nós vamos então agora transferir a amostra para o balão volumétrico. Antes de completarmos o balão volumétrico, antes de acertarmos o menisco, nós já realizaremos a acidificação da amostra. Então, nós temos aqui um material particulado já existente, que eventualmente até pode conter óleos e graxas, mas nós também podemos ter uma emulsão, que dessa forma poderia passar com facilidade pelo nosso meio filtrante. Então, nós vamos adicionar 1 ml de HCl, de ácido clorídrico, 6 normal. Então vamos colocar aqui 20 gotinhas, 1 ml. Um ml de HCl 6 normal. E agora sim completaremos o menisco. Sempre lembrando que é importante respeitar a leitura do menisco na altura dos olhos para que não ocorra o erro de paralase. Vou aqui e homogeneizar. Bom, então nós temos aqui 250 ml da nossa amostra, acidulada, pronta para ser processada. Nós vamos agora preparar então o meio filtrante que usaremos para filtrar essa nossa amostra. Aqui nós temos um Kitasato de 1 litro. Vamos acomodar aqui o funil de Buchner e, primeiramente, o tecido musseline. É importante que garanta uma boa adesão desse material, desses materiais que usaremos, no funil de Buchner.
Então a gente colocou aqui o musseline, eu vou ligar a bomba de vácuo e jogar um pouquinho de água destilada para que ocorra a aderência do tecido. E agora o papel de filtro. Novamente a gente liga a bomba e garante que o conjunto esteja devidamente bem encaixado. Vejam que é importante que todo esse material esteja devidamente limpo e que nós estejamos com luvas, não só para proteção contra a amostra que nós manipulamos, mas principalmente para que a eventual gordura da nossa mão não venha a comprometer o resultado. O musseline está aqui, o papel de filtro está aqui. Agora nós vamos adicionar a terra de atomácia. Entretanto, nós estamos falando de uma suspensão cuja velocidade de sedimentação é altíssima. Segundos que essa suspensão fique em repouso, a terra de atomácia já sedimenta. Se eu homogeneizar e ligar a bomba e jogar a suspensão de terra de atomácia aqui no funil de Buchner, a filtração será tão efetivamente rápida que eu teria algumas concentrações, pontos de concentrações com a terra de atomácia. E isso vai me prejudicar a minha etapa da filtração. Eu preciso ter uma camada uniforme de terra de atomácia para que, ao passar a minha amostra, terra de atomácia, papel de filtro e musseline possam agir retendo o material solúvel e liquidando, os óleos e graxas. Por isso, é necessário que eu consiga transferir esses 100 ml de uma forma extremamente homogênea. Uma maneira prática de se fazer isso e que dá resultado sempre perfeito é, com a bomba desligada, eu vou, aproveitando aqui a baguetinha, eu ressuspendo a terra de atomácia e vou verter toda a terra de atomácia no funil de Buchner. E imediatamente eu vou ligar a bomba. Dessa maneira, a terra de atomácia será filtrada rapidamente e vai se formar uma camada uniforme, tal qual é necessário para que ocorra uma boa retenção dos óleos e graxas na minha amostra. Então, a gente vai fazer justamente isso. Nós vamos agora transferir esse conteúdo da terra de atomácia para cá e concluir o nosso meio filtrante. Bom, então vamos lá, homogeneizando, ressuspendendo a terra de atomácia. Vou verter todo o conteúdo, todos os 100 ml no funil de Buchner e ligar a bomba. Então vejam que formou-se uma camada uniforme de terra de atomácia, o que vai garantir uma efetividade na hora de filtrar a amostra. Aí agora então, preparado o meio filtrante, aqui nós temos a nossa amostra acidificada. Eu vou ligar a bomba de vácuo e vagarosamente passar o conteúdo do balão volumétrico por toda a extensão do funil de Buchner. Então vamos lá. Dessa forma, todo o material sólido particulado ficou retido no nosso meio filtrante. Aqui nós temos, nisso que chamamos de sujeira que estava no esgoto, uma série de compostos orgânicos, temos proteínas e temos também os nossos óleos e graxas que queremos analisar. Então, na medida que nós acidificamos a amostra, quebramos a emulsão de eventual gordura que estivesse emulsionada, passamos para fases sólidas, conseguimos efetuar a filtração,
ele deve estar retido aqui nesse meio filtrante. Agora, nós vamos remover todo esse conteúdo com auxílio de pinças. Eu preciso remover todo o conteúdo, incluindo a musseline. Então, eu vou tirando, vou fazendo dobraduras com ele. Até reduzir o máximo possível o tamanho, para que eu consiga acomodar todo esse conjunto no cartucho extrator. De preferência, eu vou colocá-lo de ponta cabeça. Tá? Acomodar ele dentro do cartucho. E um detalhe importante, a terra de atomácia, como já comentamos, ela é muito leve. Durante a próxima etapa da extração a quente com solvente, como o nosso cartucho ele ficará imerso no solvente, eventualmente a terra de atomácia pode escapar, ir para o nosso balão e falsear o nosso resultado. Então, o que nós podemos fazer? Para evitar isso, a gente vai pegar um pedaço de papel de filtro, umedecê-lo e aproveitar para limpar o funil de Buchner, caso tenha ficado algum resíduo. E usar esse papel para fazer uma tampa no cartucho. O objetivo desse papel é segurar a terra de atomácia. Então assim a gente tem todo o nosso material sólido, que inclui os nossos óleos e graxas, retido aqui no interior desse cartucho. Dessa forma, nós concluímos a primeira e a segunda etapa do método analítico. A primeira etapa, a acidulação, a segunda etapa, a filtração. Todo o nosso objeto de estudo está contido aqui no interior desse cartucho. A próxima etapa é a extração a quente com solvente, o enifizano. Então é necessário que esse conteúdo esteja isento de água, para que não ocorra, de repente, o contato do solvente com a água e isso possa interferir na pesagem do balão ou coisa do tipo. Para que isso não ocorra, nós vamos pegar esse conjuntinho aqui e levaremos a estufa a 102 graus por mais ou menos 30 minutos, de 20 a 30 minutos, para garantir que todo esse material possa estar seco. Passados esses 20 a 30 minutos, nós vamos retirar da estufa, aguardar esfriar e aí darmos prosseguimento à terceira fase da análise, que é a extração a quente com solvente. Então, a gente vai levar agora ele lá para a estufa e deixar até que ele fique seco. Estamos aqui num outro laboratório, dentro do laboratório de saneamento, onde nessa capela nós temos o Soxhlet, a chapa de aquecimento, com os condensadores próprios para análise de óleos e graxas. No beckerzinho tem o nosso cartucho extrator, com o material retido no nosso meio filtrante. Aqui nós temos o nosso balão volumétrico, nosso balão de fundo chato de 250 ml, devidamente limpo, devidamente tarado, com o seu P0 já determinado, pronto para ser empregado na análise. E temos aqui o solvente, o normal hexano, o N-hexano. Então, dando continuidade, a gente vai abrir aqui. É importante que a capela seja acionada para que não ocorra a inalação dos vapores do solvente. Nós vamos medir um volume entre 150 e 200 ml. Por que 150 e 200 ml, não um volume exato? Porque o volume depende muito da altura desse refluxo do extrator. Como isso é uma vidraria que você manda fazer, ou às vezes ocorrem pequenas avarias e você manda consertar, o volume final aqui do solvente pode variar de um extrator para outro. E aí a gente vai observar durante a extração que é necessário que o solvente ele atinja esse nível
desse retorno para que ocorra o refluxo e ele seja drenado para o balão. Logo, eu tenho que ter um volume de solvente que permita que ele chegue até esse nível. Nada melhor do que o próprio operador saber qual o volume necessário para o seu extrator. Nesse nosso extrator, o volume de 200 ml é o suficiente para que ocorra todo o ciclo de enchimento do corpo do extrator. Tá? Então, nós vamos pegar aqui com a proveta. ml do solvente e transferir para o interior do balão. Novamente, se o seu extrator permitir um volume menor de solvente, ótimo, a gente economiza no gasto com o eniquizando. Caso contrário, é necessário que ele realmente atinja aqui o nível, porque senão a análise não, essa etapa importantíssima da análise não ocorrerá perfeitamente. A gente vai pegar então o cartucho seco, acomodar dentro do extrator. E aí, novamente, vejam, o cartucho, o nível, a altura do cartucho e o nível do retorno aqui do sistema de refluxo. O cartucho está abaixo, ou seja, o solvente ele vai imergir o cartucho, permitindo que o solvente fique em contato com o material filtrado durante todo o ciclo. Quando esse volume, a pressão interna e externa foi igualada, nós temos aqui um sifão formado e todo esse solvente será drenado novamente para o balão. E aí a gente vai ver que esse ciclo se repetirá continuamente. Vamos acoplar aqui o extrator e acomodá-lo no Soxhlet, no condensador do Soxhlet. Nós estamos aqui com duas substâncias bem complicadas, dois componentes bem perigosos, um solvente inflamável e calor. Por isso é necessário todo o cuidado nessa análise para que não ocorra vazamento, a vidraria não pode estar trincada. Por isso a capela ligada, para que ocorra a efetiva exaustão do eniquizano, caso eventualmente ele venha a escapar desse conjunto. O eniquizano, a vantagem dele é que é um solvente cujo ponto de ebulição é muito baixo, de volatilização é muito baixo. 60 graus ele já volatiliza. Então se ocorrer algum vazamento, ele rapidamente será sugado pela capela. Tá? Então é necessário que essa análise ela não seja feita, iniciada e simplesmente abandonada, para que voltemos aqui só depois das 4 horas em que a etapa ocorrerá. É necessário sempre uma observação se tudo está ok. Então veja, balão tarado, 200 ml de eniquizano, extrator, cartucho, calor. O que ocorrerá dentro de instantes? O solvente ele vai aquecer-se, vai entrar em ebulição, vai passar por esse duto do extrator e quando chegar aqui, a passagem de água corrente resfria o solvente e ele se condensa nessa parte do recipiente. E aqui começa a se acumular. Na medida que o solvente evapora, condensa, ele começa a se acumular nesse compartimento do extrator. O nível do extrator e do sifão começam a subir até chegar nessa voltinha. Chegou nessa voltinha, ocorre a formação do sifão e todo esse conteúdo é sugado, é drenado novamente para o balão. Bom, o método ele prescreve que a cada 1 hora de
de ensaio dessa etapa, a cada 1 hora, ocorram 20 ciclos. Quer dizer que dá um ciclo a cada 3 minutos. O que isso quer dizer na prática? Que essa etapa do solvente evaporar, condensar e encher esse compartimento e novamente ser drenado para o balão novamente, tem que demorar 3 minutos. Durante esses 3 minutos por ciclo, que se repetirão a 20 ciclos por hora, que se repetirão durante 4 horas, o solvente estará em contato com o material filtrado, solubilizando tudo que ele consegue solubilizar. Novamente, material solúvel em N hexano, óleos e graxas e mais algum eventual outra substância que esteja presente. Durante os 3 minutos, o contato com o solvente permitirá a solubilização desse material e quando se formar um sifão, tudo isso será puxado para o balão. Quando iniciarmos um novo ciclo, como eu comentei, o N-hexano tem um ponto de ebulição muito baixo, 60 graus. O N-hexano, ele novamente evaporará. E o material que ele arrastou, óleos, graxas e eventualmente algum outro componente, permanecerá no balão. Não vai volatilizar junto. Quer dizer, a cada ciclo nós estamos lavando o cartucho. A cada ciclo estamos lavando e arrastando para o balão tudo aquilo que o N-hexano vai solubilizando. No final das 4 horas, nós teremos aqui no balão, junto com o N-hexano, todo o conteúdo de substâncias que ele solubilizou. Entre essas substâncias solubilizadas, aquilo que desejamos, os óleos e graxas. Tá? Então, para que eu consiga esse ciclo de 3 minutos, eu preciso controlar aqui a minha temperatura. Então, eu posso eventualmente no início aumentar a potência da chapa, mas na medida em que ele começar a gotejar aqui, eu tenho que ficar atento para ver se está atendendo a essa determinação. Um ciclo a cada 3 minutos. Não pode ser mais, não pode ser menos. Se for muito rápido, a lavagem não será efetiva. Se for muito lento, o tempo, as 4 horas, a troca do solvente também não será efetiva. Eu preciso, no começo, monitorar esse tempo com o relógio e ver se está dentro dos 3 minutos. Então a gente vai aguardar aqui um pouquinho. Daqui a pouco o sistema entra em ebulição e a gente pode observar bem como que é esse gotejamento do ciclo. Então daqui a pouco a gente volta aqui para ver como é que está. Passadas as 4 horas, ocorreram todos os ciclos necessários de lavagem do N-hexano com o material retido na filtração e presente no cartucho de extração. Nós desligamos aqui a temperatura, a chapa de aquecimento, aguardamos encerrar toda a ebulição, quer dizer, acabou-se toda a evaporação do solvente. Cuidadosamente nós vamos desacoplar o extrator do sólido desse condensador. Nós vamos agora retirar, com o auxílio da pinça, o cartucho de dentro do extrator. Devolvê-lo para o bekerzinho. E aí, verter esse restinho de solvente que está no extrator para dentro do balão. Bom, feito isso, nós encerramos essa terceira etapa do método analítico, onde nós fizemos a extração do material solúvel em N-hexano presente na nossa amostra para dentro aqui do nosso balãozinho. Agora, o que é necessário? Como já foi dito, é o método gravimétrico. Para eu agora poder proceder à pesagem do balão, eu preciso primeiramente remover o solvente e deixar apenas o resíduo, apenas o material solúvel em N-hexano. Então nós vamos voltar para o laboratório analítico e vamos fazer uma destilação simples
desse solvente. E aí efetuar a nossa última etapa do método, que é a pesagem do balão mais os resíduos. Okay? Então nós temos aqui o nosso balão com o enriquizando mais o material que ele solubilizou, um condensador reto, uma manta aquecedora e esse condensador reto ligado num ponto de água para que ocorra a passagem de água contínua. Isso aqui nós temos uma conexão para ligar o balão ao condensador. Vamos ligar aqui a manta aquecedora. E aqui vamos colocar esse becker para coletar o solvente destilado. Vejam bem, nós vamos agora proceder à retirada do solvente para que fique apenas o material sólido, os resíduos que o solvente solubilizou. Agora aqui tem um detalhe importante. O que eu quero é apenas retirar o solvente. Então é necessário que eu controle essa taxa de evaporação, essa temperatura que eu aplico na manta. O solvente que vai cair aqui, em tese, é para ser apenas o N-hexano. Não é para ter nada além do N-hexano. Se algo a mais vier, eu posso ter um comprometimento na precisão analítica. Quando eu consigo controlar esse processo de destilação do N-hexano, eu posso até pensar em reaproveitar o N-hexano em novas análises. E assim, economizar no gasto do reagente, já que trata-se de um produto químico controlado, bem difícil de ser adquirido. Entretanto, para que eu consiga fazer isso de tal forma a ter segurança de usar o N-hexano destilado em outras amostras, é fundamental que eu tenha, sobretudo, um controle da temperatura daqui do interior do meu balão. Eu preciso ter um termômetro que haste longa, que entre em contato com o líquido e que me permita manter a temperatura de ebulição aqui, que a manta oferece, em torno de 60 graus. Ficar atento para, na medida em que o solvente diminui o volume no balão, eu ir fazendo eventuais ajustes na temperatura, para que a temperatura mantenha-se em torno dos 60 graus e eu tenha essa certeza de que apenas o solvente é que está vindo. Entretanto, esses termômetros eles têm que ser confeccionados sob medida. Nós aqui não estamos usando esse termômetro. Nesse caso, o que nós podemos fazer é tentar controlar a evaporação do solvente apenas da mesma forma que nós controlamos lá no Soxhlet, visualmente. Só que isso não me dá a segurança e garantia de reaproveitar esse solvente em outras extrações. Eu usarei esse solvente que eu vou recolher aqui para a limpeza da vidraria. Toda essa vidraria que eu utilizei entrou em contato com óleos e graxas ou materiais que o N-hexano solubiliza. Então elas precisam ser devidamente bem limpas. E esse solvente que eu vou coletar aqui, eu posso utilizá-lo nessa etapa de lavagem e limpeza da vidraria. Então é necessário que ele seja coletado e acondicionado num frasco e devidamente rotulado para que outras pessoas saibam que não se trata de um solvente puro, e sim um solvente com eventual impureza. Ok? Bom, a manta está ligada. Daqui a pouco o solvente vai começar a evaporar. Vamos coletá-lo aqui. Vou ficar atento ao esgotamento dele no balão. Quando isso se der, quando todo o solvente for devidamente destilado, eu vou interromper o calor. Vou pegar esse nosso balãozinho agora sem o solvente e vou levá-lo à estufa e mantê-lo lá a 100 graus por mais ou menos 30 minutos para garantir que todo o solvente de fato tenha saído. Porque o que pode acontecer eventualmente, e esse eventualmente na verdade é uma certeza, o solvente ele pode ficar evaporado dentro do balão e não vir para cá. E aí visualmente o balão está seco, está sem a fase líquida do solvente, mas ele está na fase gasosa dentro do balão. Você deixa ele esfriar um pouquinho antes de efetuar a pesagem e esse solvente acaba solubilizando novamente dentro do balão. E aí você vai pesar, além do resíduo, o solvente, o que vai gerar um erro analítico considerável.
Por isso, encerrou a etapa de destilação, pegamos o balão e levamos para a nossa estufa por 30 minutos, para garantir o arraste de todo o residual de solvente. Passados esses 30 minutos, vamos deixar o balão esfriar em dessecador e aí para a sala das balanças efetuar a nossa medida do chamado P1, que equivale à massa do balão mais a massa de resíduos remanescente depois de todas essas etapas analíticas. Então vamos aguardar, olha só, já começou aqui o processo de destilação. Então, o solvente ele já está começando a ser destilado aqui para o nosso begerzinho. Quando isso encerrar, continuaremos nas próximas etapas. Então, passada essa etapa, o solvente foi destilado aqui no becker e nós temos aqui no nosso balão ele sem mais nada. O interessante é que dependendo da amostra, do teor de óleos e graxas na amostra, nesse momento o balão ele fica visivelmente amarelado quanto maior é a quantidade de óleos e graxas. É possível ver o acúmulo dessas substâncias. Se a amostra não possui um teor elevado de óleos e graxas, visualmente a gente não vai conseguir ver grandes coisas. O que importa é que é uma análise gravimétrica, então quem realmente nos dirá o quanto tem é a diferença de massas. Bom, tirei da manta, desliga aqui a manta, eu vou levar agora aqui para a nossa estufa para ficar uns 30 minutos para garantir que todo o residual de solvente tenha sido eliminado. Então a gente vai aqui para a estufa. E durante 30 minutos ele permanecerá aqui na estufa. Na sequência vamos acomodá-lo no dessecador e aí efetuarmos a última etapa, que é a pesagem do balão mais os resíduos. Estamos aqui na sala das balanças. No dessecador nós vamos pegar o nosso balão, aonde aqui conclui-se todas essas etapas que vimos no passo a passo: acidificação, filtração, extração, destilação e agora, finalmente, a principal, digamos assim, etapa, que é a pesagem do balão. Aqui nós vamos realmente trabalhar o princípio analítico da gravimetria. Um detalhe, percebam que a todo instante eu procuro manusear o balão com um papel. Por mais que eu esteja com uma luva, é uma garantia de que eventuais impurezas não estejam, que seja na minha luva, não impregnem o balão. Então aqui, vamos abrir aqui a balancinha. Aguardar estabilizar e anotar a massa medida pela balança. Essa massa representa o P1, que é a massa do balão, mais a massa do resíduo, após todas essas etapas analíticas. Basicamente agora o que eu tenho que fazer é uma diferença entre P1 menos o P0, dividir pelos nossos 250 ml, que foi o volume que eu utilizei inicialmente de amostra, fazer as devidas correções de unidade e dessa expressão eu tenho o resultado final em miligramas de material solúvel em ionicizando por litro. Dessa maneira, nós concluímos aqui a análise de óleos e graxas, ou material solúvel em ionicizando, onde cada etapa foi demonstrada e encerramos aqui com a pesagem do balão.